E aí, meu brother diferenciado, tudo bem com você? Eu, Anderson Oliveira, estou aqui para mais um vídeo para a gente falar um pouco sobre calorimetria. Veja só, a primeira coisa importante que a gente tem que entender quando envolve calorimetria é o conceito de calor. E a gente não pode confundir calor com temperatura. Vamos aqui lembrar rapidinho o que é temperatura. Temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, todo o corpo possui uma temperatura e essa temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas desse corpo. Agora, calor já é diferente. Calor, galera, é o seguinte: toda vez que eu tenho corpos com temperaturas diferentes, eles podem trocar calor. Calor é uma transferência de energia. A energia que é transferida é a energia térmica. Essa transferência de energia térmica, ela vai espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Essa transferência, ela vai sempre ocorrer até os corpos atingirem o equilíbrio térmico. É quando os corpos ficam com a mesma temperatura. Então o corpo ele não possui calor, ele possui uma temperatura. E o calor é uma transferência de energia. Como a gente está falando em energia, a gente vai medir a quantidade de calor. A quantidade de calor que é dada pela letra Q é, no SI, como é energia, a unidade é joule. Porém, em calorimetria, nós vamos ver que muitas das vezes as unidades não são as do SI. E, por exemplo, quando a gente fala em calor, a gente costuma falar em caloria. E uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Isso é colocado nas provas. No Enem, nos vestibulares, sempre aparece como você vai transformar, caso seja necessário. E ó, quando a gente fala em quantidade de calor, a gente tem dois tipos de situações que podem acontecer. Quando eu forneço calor a um corpo, esse corpo ele pode mudar de temperatura ou esse corpo ele pode mudar de fase, mudar de estado físico. Por exemplo, se eu pego água a 25 graus Celsius e forneço calor, a princípio ela vai mudar a temperatura até chegar a 100 graus Celsius. Quando chegar em 100 graus Celsius, a água vai começar a virar vapor. Quando ela começa a virar vapor, ela está mudando de fase. Um detalhe importante: quando está mudando a temperatura, não muda de fase. Quando está mudando de fase, não muda de temperatura. Ou é um ou é outro. A quantidade de calor que provoca uma mudança de temperatura, nós chamamos de calor sensível. O calor sensível, galera, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, o famoso Q macete, Q igual a mc delta T, onde m é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. É importante a gente entender que esse conceito aqui de calor específico é um conceito que já foi cobrado no Enem e ele é bem importante. Vamos entender o que acontece. O calor específico é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de 1 grama da substância. Ou seja, o calor específico é a característica daquela substância. Água, por exemplo, eu tenho a água, o calor específico da água. Eu tenho areia, eu tenho o calor específico da areia. Para vocês terem uma ideia, para a gente entender o que o calor específico diz, eu botei aqui um exemplo. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Que para a água variar 1 grau Celsius, 1 grama de água precisa receber 1 caloria. Já a areia, por exemplo, o calor específico é 0,1 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? Para a areia, 1 grama de areia variar 1 grau Celsius, precisa receber 0,1 caloria. Isso, o que significa? Eu sempre dou exemplo da gente na praia. Quando a gente está na praia, que você chega lá 10 horas da manhã, por exemplo,
e pisa na areia e depois vai tomar um banho, você vai perceber que a areia está bem mais quente que a água. Mas se você for parar para pensar, a gente diz assim, poxa, o sol é o mesmo para os dois. Como é que a água está menos quente que a areia? É devido ao calor específico. Quanto maior for o calor específico, significa que mais calor eu preciso para mudar a temperatura. Se eu for comparar aqui a água com a areia, eu preciso de 10 vezes mais calor para a água, para que a água aumente 1 grau Celsius comparado com a areia. É por isso que a areia esquenta muito mais do que a água, do mesmo jeito também que a areia esfria muito mais que a água. Então, galera, o conceito de calor específico é extremamente importante. Eu agora vou apagar aqui o quadro e a gente já volta para mostrar para vocês as outras partes importantes, beleza? Continuando, veja só, depois de a gente ter falado sobre calor específico, tem um outro conceito bastante importante, que é o conceito de capacidade térmica. Se vocês já pararam para ler, vocês vão perceber que o conceito de capacidade térmica e de calor específico são praticamente iguais. A gente viu que calor específico era a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de 1 grama da substância. Já a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius de um corpo. Anderson, qual é a diferença entre os dois? É porque, galera, a capacidade térmica é uma característica que depende da massa, enquanto que o calor específico é uma característica da substância. Só para vocês terem ideia, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu falo em água, eu estou falando da substância água. Se eu forneço calor para uma piscina com 10 ml de água e forneço a mesma quantidade de calor para um copo com água, vai esquentar muito mais o copo com água. Por quê? Porque a capacidade térmica do copo com água é menor do que a capacidade térmica de uma piscina. Ou seja, a capacidade térmica, o conceito, é o calor sensível dividido pela variação de temperatura. Se você substituir a fórmula aqui, você vai cortar o ΔT e a capacidade térmica vai ficar a massa vezes o calor específico. A unidade que a gente costuma usar é o caloria por grau Celsius. Se vocês olharem essa equaçãozinha aqui, vocês vão perceber que calor específico e capacidade térmica só diferem devido à massa. Se a massa, por exemplo, aqui fosse 1, calor específico e capacidade térmica seriam a mesma coisa. Então, quanto maior o calor específico, mais calor a substância precisa para mudar de temperatura. Quanto maior for a capacidade térmica, mais calor aquele corpo precisa para mudar a temperatura. Então, os dois conceitos são praticamente iguais. Inclusive no Enem 2009, logo no primeiro Enem, caiu uma questão disso. Quando ele falava de uma quadra que queria que tivesse um bom conforto térmico, o que é que deveria fazer? A gente deveria ter uma quadra onde o piso tivesse uma alta capacidade térmica. Por quê? Porque se tem uma grande capacidade térmica, não ia esquentar muito durante o dia, também não ia esfriar muito durante a noite. Eu ia manter um conforto térmico durante o dia inteiro. Então, ó, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre o calor latente. A gente viu que o calor ele pode provocar uma mudança de temperatura, mas o calor também pode provocar uma mudança de fase. Toda vez que o calor provoca uma mudança de fase, a quantidade de calor é latente. A fórmula é essa daqui, Q mole, Q igual a M vezes L, onde M é a massa e esse L é uma característica da substância chamada calor latente de mudança de fase. Esse calor latente de mudança de fase também, normalmente nas questões aparece, a não ser que ele peça para você calcular esse calor latente. Aí eu botei aqui um exemplo da água. A água, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, enquanto que o calor latente de vaporização da água é 540. Anderson, no Enem, como é que eu vou perceber que tipo de calor eu vou usar? Isso vai depender dos dados que a questão fornece. Se você percebeu que ele falou em calor latente,
e falou que suor, vaporizou, como já teve uma questão no Enem uma vez, você vai usar essa relação aqui. Mas se você percebeu que ele não falou nada de latente e apenas teve mudança de temperatura, você vai usar o calor sensível. Agora, para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês um gráfico, que esse gráfico costuma aparecer mais em vestibulares tradicionais, porém é extremamente importante para a gente entender o que acontece com a substância quando ela está sofrendo, quando está recebendo calor. Beleza? Veja só, eu coloquei aqui um gráfico, que é a curva de aquecimento, para a gente poder representar o que acontece com uma substância. No caso aqui a água, quando ela sofre algum tipo de aquecimento. Veja só, eu coloquei aqui gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e quero que esse gelo ele vire vapor de água a uma temperatura de 110 graus Celsius. Veja só, o que é que vai acontecer com o gelo para que ele faça essa transformação de menos 10 até 110? Galera, quando ele está em menos 10 e ele começa a receber calor, ele não vai começar a derreter logo de cara. Primeiro ele vai mudar a temperatura até chegar à temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Então aqui ele recebe um calor sensível para mudar a temperatura até 0. Quando ele chega em 0, ele começa a derreter. Se ele começa a derreter, ele recebe um calor latente. Esse calor latente, ele é para mudar de fase. Perceba que quando o gelo saiu de 0, ele virou água a 0 grau. Ou seja, não está tendo mudança de temperatura, apenas mudança de fase. Quando a água o gelo vira água a 0, agora vai receber calor sensível novamente, até que chega a temperatura de 100 graus Celsius. Quando chegar em 100, novamente vai mudar de fase, vai receber calor latente. Botei até a tampinha aqui, porque a água vai virar vapor. Se eu não botasse a tampinha, esse vapor ia sair. Então aqui a água virou vapor, vapor de água a 100, depois ela recebe novamente calor sensível, até que sua temperatura chegue a 110 graus Celsius. Como é que a gente vê isso em um gráfico? Veja só, aqui a temperatura inicial é menos 10. Quando a temperatura inicial é menos 10, ele recebe uma quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor vai fazer ele mudar a temperatura até chegar a 0. Quando chega a 0, agora ele vai receber calor, mas não vai mudar a temperatura. Então, ó, isso aqui é o que chamamos de patamar. Nesse momento está tendo um calor latente. Depois ele recebe uma quantidade de calor novamente, até chegar a temperatura de 100 graus Celsius. Claro que aqui está fora de escala, é apenas para a gente ter uma representação. Quando chega em 100, recebe novamente um calor latente para mudar de fase e depois vai receber o calor até chegar à temperatura que eu quero, que é a temperatura de 110 graus Celsius. Então aqui, ó, a temperatura final, 110 graus Celsius. Então aqui nesse gráfico, o que você tem que tomar cuidado? Entender que cada trecho desse é uma situação, é uma fórmula que você vai usar. Esse pedaço aqui você vai usar o calor sensível, nesse primeiro pedaço aqui, que ele está na fase sólida. Aqui eu uso o calor sensível. Aqui ele está sólido mais líquido. Eu vou até botar em cor diferente. Aqui ele está líquido. Aqui ele está líquido mais vapor. E aqui está vapor. Ninguém vai pedir para você desenhar esse gráfico, mas vai dar um gráfico desse pronto. E a partir desse gráfico você vai determinar alguma coisa que ele peça, tipo o calor específico, tipo a capacidade térmica, o calor latente de mudança de fase. Essas coisas podem pedir. Então, ó, aqui eu tenho um calor sensível, aqui eu tenho um calor latente, aqui eu tenho sensível, aqui eu tenho latente, aqui eu tenho sensível. Só para a gente concluir,
Vamos supor que aqui tenha 20 e aqui tenha 60. Se aqui tivesse 20 e 60, qual é a quantidade de calor latente que ele recebeu na vaporização? Não é 60. Às vezes o aluno erra porque quer botar 60. 60 foi o total desde o início. Se aqui foi 20, de 20 para 60, a quantidade de calor seria 40 calorias. Aí eu boto na fórmula Q igual a ml e aí eu vou determinar o calor latente. Claro que da água, se o cara pedisse, a gente tivesse na cabeça, a gente vai lá e faz. Mas aqui é somente uma ideia para que você entenda o que acontece com a substância quando ela recebe calor. Então é isso, galera. A gente termina aí a nossa videoaula. Essa primeira videoaula a gente fala o início de calorimetria. Nas próximas a gente vai falar sobre outros temas da calorimetria para a gente concluir esse assunto que é muito importante no Enem. Um abraço, meu brother, e até a próxima!